Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à Semana do Teste de Software. Para quem não me conhece, eu sou Vinícius Pessoni e eu sou mestre e bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Goiás. Fui professor universitário na Universidade Federal de Goiás e na Universidade Alfa. Dei aula para sistemas de informação, engenharia da computação, engenharia civil, elétrica, da computação, mecânica, de um monte de disciplina diferente. Dei aula de engenharia de software, qualidade, algoritmos, matemática discreta, programação em Java. Fui premiado como o melhor professor de sistema de informação. Então, assim, atuei com um monte de disciplina diferente, em um monte de curso diferente. Também tenho experiência como gerente de software por mais de 5 anos. Desenvolvi processos de teste por meio do Free Test, que foi implantado em mais de 10 empresas atualmente. E mudei para a Inglaterra, tem quase 3 anos. E aqui na Inglaterra eu atuo como Automation Engineer e agora lidero uma equipe de teste numa grande multinacional, numa multinacional mundial. Então voltei a liderar equipes aqui na Inglaterra também. Então tem meu programa de mentoria, tem um livro, tem curso de API. Então se você não olhou essas coisas, dá uma pesquisadinha lá. Mas vamos falar do porquê que você está aqui, que é aprender teste. Então você que nunca soube nada sobre teste, não é da área. Eu sei que tivemos mais de 500 inscrições na Semana do Teste, eu estou muito feliz com isso, porque a minha paixão, gente, é ajudar as pessoas a se desenvolverem. Então é por isso que eu tenho um programa de mentoria até hoje, é por isso que eu faço os vídeos no YouTube, o canal no Instagram, o canal no Telegram, porque eu sou apaixonado por ver pessoas se desenvolvendo. Eu sou apaixonado por teste, né, gente? Então é muito legal poder levar um pouco do meu conhecimento para que você consiga se desenvolver, trocar de área, às vezes está interessado, mas nunca teve coragem de começar. E se você já trabalha com teste, não tem problema, porque eu tenho certeza que eu vou falar um monte de coisa que ou você não conhecia, ou você não lembrava, então é bom para reciclar também os seus conhecimentos. Então seja muito, muito bem-vindo, eu estou muito feliz de estar com vocês por essas 3 aulas e fica comigo até o final das 3 aulas, porque temos novidade e surpresa, mas só para quem ficar comigo até o final. Vamos começar então? Então vamos lá começar a nossa primeira aula da Semana do Teste. O que a gente vai falar nessa nossa primeira aula, Pessoni? Então a gente vai falar sobre o que é teste de software, por que a gente testa, quais os 7 princípios do teste, a diferença entre engano, defeito, erro e falha, o que um tester faz, as áreas de atuação que a gente pode focar, né? Quais as características que um tester deve ter e sobre oportunidades globais na nossa área. Então vamos lá para primeiro o que é teste de software, Pessoni. Eu sei que aqui na nossa turma a gente tem pessoas que não são da área de computação, então eu sempre gosto de começar da definição mesmo, para a gente explicar o que é teste, o que tester faz, o que significa teste, né? Então a gente tem um negócio que se chama SUEBOC, que ele é o corpo de conhecimento da engenharia de software, e ele define para a gente quais as áreas que a engenharia de software deve ter. Então são 15 áreas, e dentro dessas 15 áreas a gente tem 2 que são as mais importantes para a gente como tester, que é o teste de software e a qualidade de software. E aí você pode parar e falar, mas espera aí, Pessoni, como assim? O teste e a qualidade é diferente? Elas são coisas diferentes? Como é que elas se relacionam? Então vamos lá. O teste e a qualidade, elas fazem parte das técnicas, né, dos processos de verificação e de validação. Quando a gente está falando sobre verificação, em geral a gente usa a pergunta: estamos fazendo o produto certo? O software, né, um programa, os sistemas que a gente faz, os apps, em geral, eles são produtos para solucionar um problema da vida das pessoas. Então, a gente está construindo software para solucionar um problema. Então, o cliente pede para a gente coisas específicas, o usuário pede coisas específicas. Eu quero trabalhar com texto, eu quero criar uma foto, eu quero editar alguma coisa, eu quero postar uma vaga de trabalho em algum lugar. Então, são coisas específicas. Então, é importante a gente ter processos que nos ajudem a saber se a gente está construindo o produto que o nosso usuário realmente quer, aquele produto que o nosso cliente realmente quer. Então, esses são os processos de verificação. Já os de validação dizem para a gente se a gente está construindo esse nosso produto da forma correta. Ai, Pessoni, como assim? Não parece a mesma coisa essas 2 frases? Repara que tem uma diferencinha.
Então, verificação, estamos fazendo o produto certo, estamos resolvendo o problema certo, estamos resolvendo aquilo que o nosso usuário pediu para que a gente resolvesse, e não uma coisa diferente. Estar fazendo certo o produto tem a ver com usar as técnicas certas, usar as ferramentas certas, o melhor processo, construir isso da forma correta. Então, percebe a diferença? E aí a qualidade e o teste são então processos de verificação e validação, estão dentro desses nossos processos de verificação e validação. E aí a gente separa isso entre técnicas estáticas e técnicas dinâmicas. Pessoni, qual que é a diferença? Calma que eu vou explicar. Técnicas estáticas são aquelas em que a gente não executa o nosso software. Então a gente realiza ações, né, no nosso software, no nosso programa, no nosso sistema. Ai, Pessoni, você está usando as três coisas intercambiadas. A gente sabe que tem diferença, né, entre software, sistema e programa. Tem um vídeo lá no meu canal explicando isso. Eu não vou explicar aqui agora porque vai demorar, senão essa aula vai ficar infinita. Mas se você não sabe a diferença, corre lá no meu canal do YouTube e assiste. Mas não agora, fica até o final dessa aula, só assiste depois, tá? Mas lembra de assistir. Então, quando a gente não está executando o nosso programa, se a gente não está rodando esse nosso programa, fornecendo entradas, olhando saídas, a gente está utilizando técnicas estáticas. E essas técnicas estáticas são o que compõe a área de qualidade, né? E aí, quais técnicas, pessoal? Inspeção, a revisão, né, que são as mais famosas. Então, quando a gente está revisando um código, quando a gente está fazendo code review, né, a gente está fazendo técnicas estáticas que fazem parte da área de qualidade. Então, não executou o teste, não executou o software, com perdão do erro aqui, não executou o software, é técnicas estáticas, área de qualidade. Pegou o software, executou ele, pegou o seu programa, botou para rodar, tá colocando lá, preenchendo coisa, vendo o que ele define para você, o que ele devolve para você. E aí isso são técnicas dinâmicas. Aí a gente fala que tá dentro do teste de software. Então é assim que a gente separa técnicas estáticas, área de qualidade, técnicas dinâmicas, teste de software. Ai, Pessoni, mas hoje está tudo muito junto. A gente trabalha na intersecção nessas duas áreas, eu sei. Mas eu gosto de explicar para vocês os fundamentos para a gente ser um profissional completo, profundo e muito melhor do que um profissional padrão, né, gente? A gente não quer ser padrão, a gente quer ser destaque. Então é por isso que eu gosto de entrar lá nas definições e trazer vocês para que a gente esteja num nível bom de teste, tá? Então, assim que a gente separa entre técnicas estáticas e técnicas dinâmicas. Tá bom, pessoal, entendi. Então, técnicas estáticas, qualidade, técnica dinâmica, teste. Mas você ainda não me falou o que é teste de software. Então, definições. Trago para vocês definições de diversos lugares que eu gosto e que são bem importantes. E a primeira delas diz pra gente que o nosso teste de software é que vai nos ajudar a verificar o comportamento desse nosso software em relação a uma especificação. Então, eu defino alguma coisa, eu defino o que o meu software tem que ter, defino o que eu quero que ele tenha e testo para verificar se isso está em relação àquilo que a gente definiu. Se o que o cliente pediu está realmente feito. Então, lembra lá, técnicas de verificação e validação, teste está nessa nossa abarcado de coisas, né? Segunda definição vem lá de Craig Haskell, que é um livro que eu uso muito, adorava usar ele para dar aula nas faculdades. Então, quem foi meu aluno da faculdade, se tem alguma escrita aqui na nossa turma que ficou gigante, então me diga. Lembro, pessoal, depois me conta lá. Então, é um processo paralelo ao desenvolvimento de software com o objetivo de melhorar a qualidade dos nossos produtos. Então, o teste em si é uma atividade dinâmica, é algo que a gente faz paralelo ao nosso processo de desenvolvimento. Mas espera aí, pessoal, dentro do nosso processo também não tem teste, não tem a fase de teste, tem. E a gente vai falar sobre processos na aula 2, então segura a ansiedade, que essa é a aula 1. Vamos continuar para as definições. Então, tem a definição de Myers, que é um super chavão também na área de teste, que diz pra gente que o teste de software, o objetivo do teste de software é analisar um programa com a intenção de descobrir erros e defeitos. Então, repara que essas definições nos diz que teste é algo muito maior do que só pegar o programinha lá, executar e ver o que está acontecendo. Então, é uma atividade muito mais completa e complexa, né? E a gente precisa se munir de muita conhecimento para que a gente seja bons profissionais. Mas, Pessoni, todo software tem defeitos? Todo software
tem defeitos, né? A pergunta e a resposta ficou parecida igual, mas tem defeitos. Então, por que que a gente testa software? Por que que a gente precisa testar os nossos programas, os nossos sistemas, os nossos aplicativos, seja de celular, seja de computador, seja, enfim, de qualquer coisa que a gente usa? Porque defeitos existem, eles existem e eles causam perdas, não só monetária, como de tempo, e às vezes, gente, até de vidas humanas. Então, assim, eu trago aqui alguns defeitos famosos. Quem aí se lembra do bug do milênio? Talvez você não tenha idade ainda para se lembrar do bug do milênio, mas ele foi um defeito muito famoso de que vários dos softwares que foram construídos, às vezes 30 anos, 40 anos atrás, não imaginaram que fossem estar em uso ainda até a virada, né, dos 1999 para os anos 2000. Então, diversos softwares não tinham capacidade para mudar de 2 dígitos para 4, às vezes, ou enfim, não estavam habilitados a serem a trabalhar com esses 4 dígitos que seria do ano 2000. E aí foi aquela peteco, né, com perdão da palavra e da expressão de goiano, né, gente, aquela bagunça. E a gente tem outros exemplos super famosos, assim, também, alguns mais recentes, como o da MGOTS, que é uma trading, né, de Bitcoin de 2010, que tinha vários problemas fundamentais de segurança, então defeitos causando a perda monetária, vários e vários e vários bitcoins foram roubados, né, por causa desses defeitos fundamentais. E a gente tem alguns mais catastróficos e mais tristes, né, por exemplo, o bug do Terac 25, que é o que eu acho mais triste, assim, em relação a grandes bugs, que foi uma máquina de radioterapia dos anos 80, que matou 5 ou 6 pessoas, se não me engano. E assim, super, super triste isso. Tem alguns que causaram muitos milhões de prejuízo, né? Além desse do Bitcoin, do bug do milênio. Mas esse do Ariane 5 aí, que acabou de decolar o foguete, o treco explodiu. E um bem recente desse ano ainda, e é de abril desse ano, se eu não me engano, que eu trouxe aqui do aeroporto do Heathrow, que é o maior aeroporto da Inglaterra. E esse aeroporto, gente, teve um monte de voo cancelado, um monte de voo atrasado, por problema de software. Aqueles monitores que dizem em qual portal seu voo tá, onde você tem que sair, o treco não funcionou, gente. Pifou geral, assim. E aí, tinha até fotos de alguns quadros brancos, assim, que o pessoal tava escrevendo na mão. Vocês imaginam um aeroporto gigantesco de um país de primeiro mundo funcionando com quadro branco? Tipo, é inimaginável. Quem causou isso? Software. Então, assim, a gente tem vários e vários exemplos, mas só para trazer para vocês essa visualização do porquê que isso é importante, do porquê que a gente precisa se preocupar com isso e de como esses bugs impactam as nossas vidas, né? E aí eu trago para vocês uma citação muito famosa de uma pessoa muito famosa na área de computação, que é o Dijkstra. Então, se você é da área de computação, muito provavelmente você estudou análise e projeto de algoritmos e se você não é da área da computação, não se estressa. É só uma pessoa super famosa na nossa área, que é o Dijkstra. E aí ele tem vários algoritmos super famosos. E ele mesmo já fala que o teste vai servir, então, para a gente mostrar a presença de defeitos, mas não a ausência deles. E aí você que está começando agora no teste fala, tá, Pessoni, mas que sentido esse negócio faz então? A gente acabou de falar que todo software tem defeitos. A gente acabou de falar que a nossa função como tester é tentar testar para encontrar os defeitos, né? Mas se a gente vai testar para encontrar os defeitos, todo software tem defeito, e a gente não consegue mostrar que não tem defeito, por que então que a gente testa o nosso software? Consegue pensar quais os motivos a gente ter que testar o nosso software se a gente já sabe que eles têm defeitos e a gente sabe que o nosso teste não pode demonstrar a ausência de defeitos, mas só a presença deles? Então vamos às razões do porquê que a gente testa. Então, primeiro, pensa comigo. 2 possibilidades. Primeira delas, testar esse nosso software, né? E achar defeitos, corrigir os defeitos, colocar em produção, colocar para o nosso usuário usar. Então, a gente tem um pouco mais de confiança nesse nosso software. A segunda opção, só desenvolver ele e mandar direto para a produção e sabe lá Deus o que vai acontecer na produção, né, gente? Então, quais das 2 opções você acha que é a mais interessante? Então, a opção de testar, encontrar os problemas o mais cedo possível é a opção que nos dá mais confiança para entregar esse nosso software. Então, um dos grandes motivos de se testar o software, mesmo a gente sabendo que a gente não consegue provar que não tem defeito, e mesmo sabendo que vai ter defeito,
é a confiança da equipe no projeto que você está produzindo. Então, se a gente testou as fatias do software, né, testou os níveis do software, encontrou os problemas, corrigiu esses problemas, a gente tem mais confiança de que aquele software está fazendo o que o nosso cliente pediu, está fazendo o que o nosso usuário pediu. E isso dá uma paz de espírito, né? A gente fala peace of mind aqui na Inglaterra sobre isso, que a gente está entregando algo que não vai explodir lá na cara do usuário e que vai causar um monte de coisa problemática, igual a gente falou no slide anterior, né, gente? Então, esse é um primeiro motivo. Segundo motivo, né, e tá intimamente ligado a isso, a gente não quer que tenha muitos problemas em produção. Por que a gente não quer que tenha problema em produção, pessoal? Porque problema em produção é impactar diretamente na vida do usuário. É gente morrendo, é voo atrasado, é voo cancelado, é impacto financeiro, é bolsa que quebra, sabe? Então a gente não quer que esses problemas cheguem em produção, né? Cheguem para o nosso usuário final. Só uma questãozinha aqui de produção, gente. Quando a gente fala, para quem não é de computação, né? E às vezes nunca ouviu esse termo, quando a gente fala de produção, então o software estar em produção significa que ele está sendo usado pelos clientes reais que vão usar esse software, né? Então, se é um app, ele já está disponível lá na loja da Google, está disponível na loja da Apple. Se é um site, ele já está lá disponível na internet, você pode pesquisar no Google, ele vai para o seu site. Então, colocar algo em produção significa colocar esse nosso programa disponível para o mundo usar, tá? Só para ficar claro. Então, a gente não quer que esses problemas, gente, cheguem em produção, né? Porque a gente vai impactar na vida do nosso cliente, a gente vai impactar na vida do nosso usuário. Você gosta quando você tenta fazer check-in num totem lá do seu voo, tá atrasadão e não consegue sair, sabe? Ou, enfim, vários outros exemplos, né? Mas imagina só, então a gente não quer que isso aconteça. E o terceiro grande motivo do porquê que a gente testa software é quanto mais cedo a gente encontra um defeito, mais barato ele é. Quanto mais tarde a gente encontra esse defeito, né, esse problema nesse software, mais caro ele vai ser. Então, mais pra frente eu vou falar para vocês sobre o processo do software, quais as fases, o que tem em cada fase, mas só adiantando um pouquinho, quanto antes a gente encontra esse defeito, então está na fase de requisitos, que é a fase quando o nosso cliente está pedindo as coisas que ele quer que a gente implementa, né? Ou quando a gente está desenvolvendo, ou quando a gente está testando em si. É muito melhor do que de fato encontrar esse defeito em produção. Então também está intimamente ligado com a segunda razão. Então é por isso que a gente testa software, gente. E aí a gente chega aos 7 princípios do nosso teste de software. O primeiro deles, esses 7 princípios que eu trouxe para vocês, eles foram tirados do ISTQB, né, que é o sílabus da certificação de teste de software. Então, ele traz para a gente esses 7 princípios, mas Pessoni, foi o pessoal da ISTQB que criou, ou da BSTQB que criou, que é a entidade certificadora. Esses princípios, gente, vocês vão reconhecer ele de diversos livros de engenharia de software, de teste de software. Inclusive, o primeiro deles, ele parece muito, muito, muito familiar com aquela citação do Dijkstra que eu acabei de mostrar para vocês. Então, esses princípios, eles são encontrados em diversos livros através dos anos, e na certificação de teste, o que faz pra gente esse sílabus geralmente é juntar essa informação. Então, por isso que eu gosto dela, porque tem um monte de informação. Se você está começando no teste, é um bom lugar para você ir lá e começar a pegar os princípios. Então, é o sílabus da ISTQB, tá bom? Então, o primeiro deles, o teste mostra a presença de defeitos, né? A gente acabou de falar lá com o Dijkstra. O segundo deles é o que teste exaustivo é impossível. A gente vai explicar o que é teste exaustivo daqui a pouco, a gente vai falar sobre isso. O terceiro deles é o teste antecipado, é o que eu estava dizendo, é encontrar defeitos antes possível, mais antes possível, as soon as possible, né? Porque a gente quer encontrar esses defeitos nas fases mais iniciais do nosso processo de software, porque é mais barato, causa menos dano e é mais fácil de corrigir, né? Quarto princípio, agrupamento de defeitos. Isso significa que se você está testando um software, você achou um pedacinho do software que tem um defeito, muito provavelmente outros defeitos também estarão na vizinhança desse defeito. Então vai ter outros defeitos nessa mesma área. Então isso quer dizer agrupamento de defeitos. O quinto deles é o paradoxo do peixe-sida, que tem um nome super engraçado, né, gente? É o paradoxo do peixe-sida, que tem a ver. Mas tem a ver com criar bons casos de teste. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o que é caso de teste. E os nossos casos de teste precisam ser bons o suficientes
para que continue pegando defeitos. Então, a gente precisa evoluir esses nossos testes. Isso é muito verdade para testes automatizados, porque quando a gente programa determinados testes, programei 5 testes só, então eu executo sempre esses mesmos 5 testes. Vai chegar um momento que eu não vou pegar mais defeito. Por quê? Porque eu estou só executando as 5 mesmas coisas. Então, a gente precisa executar esse nosso teste e evoluir eles, refinar eles e evoluir eles através do tempo, para que eles consigam pegar novos defeitos. Então, por isso o paradoxo do pesticida vem lá da questão de se você usar sempre o mesmo pesticida, as pestezinhas conseguem ficar fortes o suficiente para não morrer mais. Então, por isso, paradoxo do pesticida. Engraçado o nome, né, gente? E aí, o sexto deles é que o teste depende do contexto. E aí, se você já viu engenharia de software na vida, você pode se lembrar do princípio No Silver Bullet, né? Que é um artigo super tradicional na engenharia de software. Eu costumava passar ele para os meus alunos quando eu dava aula nas universidades sobre qualidade, sobre engenharia de software. Então, se você foi meu aluno, você deve lembrar que a gente leu No Silver Bullet. Se você não foi meu aluno antes, leia No Silver Bullet, porque é um artigo muito tradicional na área de engenharia de software e te diz muitas coisas bacanas, mas o principal, assim, é que uma coisa não resolve em todas as realidades. Então, a gente não tem uma bala mágica, né? Uma bala de prata, uma solução mágica que vai solucionar todos os problemas em todos os contextos. Então, esse sexto é uma derivação desse nosso conceito do No Silver Bullet. Quer dizer que o nosso teste vai depender do contexto. Um tipo de teste que eu faço em uma realidade não vai ser funcional para uma outra realidade. Então, a gente vai precisar fazer tipos diferentes, em níveis diferentes, em realidades diferentes, tá? E a gente chega no sétimo princípio, que ele está fechando esse ciclo com o primeiro. Então, o sétimo princípio é cuidado com a ilusão da ausência de erros. Então, no primeiro princípio, que é a citação do Dijkstra, mostra a presença de defeitos, mas nunca a ausência deles. Então, o sétimo, Pessoni, testei tudo, não achei nada errado. Esse software é perfeitão, no bugs. Errado. Se você não achou um bug, não quer dizer que ele não exista. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa ilusão da ausência de defeitos, tá? Se encontrou, realmente está lá, mas se não encontrou, pode ser que seus testes não sejam tão bons assim. E aí, a gente chega, gente, na definição em definições, né? A gente tá falando muito bug, defeito, mas o que é isso, Pessoni? Como é que a gente define isso? Eu gosto de trazer 4 definições básicas que muita gente usa intercambiavelmente, porém são diferentes. Então é assim, a gente tem engano, defeito, erro e falha. Mas qual que é a diferença desses 4 elementos, dessas 4 coisas, Pessoni? Vamos lá. Quando a gente está lá programando, fazendo um sistema, criando requisitos, definindo a arquitetura do nosso sistema, a gente vai cometer um engano. Por quê? Porque a gente é humano, gente. Então, um dos grandes motivos do teste existir é porque a gente é humano e a gente comete enganos. Quando a gente comete um engano, a gente inclui, então, no nosso código um defeito. Então, nosso engano gera um defeito. Quando esse defeito no nosso código ele é executado pelo nosso programa, ele vai, então, dar um erro, né? Ele pode ou não gerar um erro. E esse meu erro, ele é um estado inconsistente no meu sistema. Pessoni, como assim? Exemplo, queria que 2 mais 2 fosse 4, mas por algum motivo, meu 2 mais 2 está dando 5. Então, esse é um erro. Se esse erro for forte o suficiente, problemático o suficiente, causar o seu sistema de dar um crash, né? De quebrar e de parar de funcionar, explodir tudo na tela. Sabe, tela azul do Windows, gente? Quem é da época do Windows aí, especialmente 98, né, gente? Blue Screen of Death comandava aí. Windows XP também, quem lembra, depois me conta lá. Então, aquelas erros que trazem esse nosso sistema a um nível impraticável. Tipo assim, o treco travou geral, tem que reiniciar a máquina. Então, isso é uma falha. Então, conseguiu visualizar essa diferenciação, gente? A gente comete um engano que coloca um defeito no código, que gera um erro e que pode ou não ocasionar uma falha. Tá bom? Então, essas são as diferenças desses quadros. Tá bom, pessoal, entendi. Todo software tem defeito, a gente não consegue provar que não tem, mas a gente consegue provar que tem. Mas aí, o que a gente, então, como tester, vai fazer?
Então, a gente como tester, e aí pode ser tester, pode ser quality assurance, pode ser testador, analista de teste, carinha de teste, software engineer em teste, igual os títulos chiquezinhos que a gente gosta de colocar aqui fora. Mas no fim das contas, gente, o cara que testa, a pessoa que testa, principalmente atualmente em equipes ágeis, na definição mais moderna, né? A gente vai atuar em todas as etapas do processo de desenvolvimento de software para aplicar aqueles elementos, aqueles princípios que a gente falou agorinha. Então, na fase de requisitos, o que a gente vai fazer na fase de requisitos como tester? A gente vai ajudar o Product Owner, o Scrum Master, a gente vai ajudar o desenvolvedor, a gente vai discutir requisitos, vai fazer o Three Amigos, que é uma técnica em que senta o Product Owner, o desenvolvedor e o teste, discute os requisitos e refina isso. Para quem não sabe o que é Product Owner, é o dono do produto ou o muito próximo do que seria um analista de requisitos no Brasil, mas é a pessoa responsável para conversar com as pessoas de negócio e trazer para as pessoas que vão desenvolver o que o nosso usuário quer. Então, esse é o Product Owner, tá? O Scrum Master é a pessoa que mantém a equipe funcionando bem. Então, aquela pessoa não é um gerente do formato tradicional, né? Não é um Product Manager, como a gente vê em alguns lugares. As pessoas que às vezes viram Scrum Master vêm de Product Management. É uma pessoa que vai... A função dela é tirar impedimentos da equipe. Então, só para contextualizar aí quem que é o Product Owner, quem que é o Scrum Master, porque vocês vão ouvir isso muito tempo, muitas vezes. E principalmente para quem está começando, vindo de outras áreas, é importante saber, né? Então, nessa fase, gente, a gente colabora para definir, descrever e elaborar e pensar em cenários do que é para ser feito, né? Pelo menos de uma forma mais preliminar. Na segunda fase do processo de desenvolvimento de software, a gente ajuda a definir o projeto, ajuda a pensar em arquiteturas, ajuda a discutir quais melhores soluções para esse nosso software, a melhor forma de fazer esse nosso software, né? E aí, na fase seguinte, que é a fase de desenvolvimento, enquanto o nosso desenvolvedor está desenvolvendo o software, a gente, como tester, está desenvolvendo os testers. Mas aí, pessoal, o desenvolvedor fica lá na caixinha dele sentadinho, escondido da gente, a gente fica na nossa caixinha fazendo nossos testes escondidinhos? Não. Repara que nessa nossa linha, né, de produção, nessa nossa pipeline, nesse nosso processo de software, a gente está sempre muito junto. Então, a requisitos ajudando o PO, discutindo, o Scrum Master está ajudando a desenvolver, a tirar os impedimentos, né? O desenvolvedor está discutindo com a gente para definir melhores requisitos. Na fase de projeto, trabalhando no projeto. Na fase de desenvolvimento, a gente faz pair programming com esse nosso desenvolvedor. A gente senta junto, um programa junto, a gente pode ajudar ele a fazer alguma coisa, ele pode ajudar a gente a fazer alguma coisa, discute soluções, discute problemas encontrados. Então, a gente está sempre muito integrado, gente. Muito, muito, muito integrado. Na fase seguinte, que é a fase de teste, aí sim a gente foca para testar e executar aqueles testes que a gente estava desenvolvendo na fase anterior. E aí fechou essas 4 primeiras etapas, né, de requisitos, projeto, desenvolvimento, teste. A gente coloca esse nosso produto em produção. Então lembra que eu falei para vocês agora que era importante saber o que era produção? E aí tá quando a gente fala deploy ou deployment, né? A gente quer colocar esse nosso produto, pegar esse nosso programa, colocar ele em produção, quer colocar para o mundo usar. Então é isso que significa colocar ele em produção. Em cada uma dessas etapas a gente vai ter atividades diferentes. Na parte de colocar ele em produção, né? De colocar ele, fazer o deploy em produção, a gente, em algumas empresas, nós somos os responsáveis por, de fato, colocar esse nosso produto em produção, de clicar no botão e colocar ele para o mundo usar. Em algumas empresas, tem equipes que são responsáveis pela infra ou pela gerência de deployment, né? Ou os DevOps que vão fazer isso para a gente. Então, isso vai variar. Então, perceba, gente, como a nossa profissão de tester, ela está bem intrincada em todo o processo de desenvolvimento. E aí a gente precisa saber de diversas áreas e precisa entender de diversas áreas para sermos bons testers, né? Mas, pessoal, me diz uma coisa. Tester tem especialização também, foco de área, que nem desenvolvedor tem? Pode ser, e tem um que também usa todas as áreas. Vamos falar sobre isso agora. Então, a gente pode focar a nossa área de atuação
da mesma forma que os desenvolvedores fazem. Então, não existem desenvolvedores que gostam de trabalhar com front-end, né? O front-end é mais goianado o negócio, né, gente? Fica muito engraçado esse negócio de alternar entre português e inglês, e aí a gente fala inglês com sotaque brasileiro mesmo, né? Muito engraçado. E do Goiás ainda, de Goiás, com R, super R. E aí, front-end, ou front-end, né? Então, focado naquilo que a gente vê, que é a interface do nosso sistema. Para você que não é de computação, que está acompanhando a semana do teste para começar, né, a aprender sobre teste e sobre computação, front-end é o que a gente está vendo. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, então você vai ter lá os botões play, o pause, né, vai ter a barrinha para andar. Quando está no site tem os botões, então tudo que a gente vê, o que a gente toca, né, faz interação, é o front-end. A segunda parte, o segundo foco que a gente pode dar na nossa atuação é o back-end, que eu costumo dizer que é onde toda a mágica acontece, né, gente? É meio parecido como cozinha de restaurante, assim. Quando a gente está em restaurante, o pessoal não vai lá trazer as panelas e cozinhar na tua frente, né? Exceto em alguns restaurantes japoneses muito chiques, mas normalmente não. Normalmente tem a cozinha lá no fundo, que é o back-end da nossa cozinha, e aí traz pra gente só lá no front-end, que é a parte onde a gente tá sentadinho, só o prato prontinho, né? Então, a mesma ideia, mesma analogia. O front-end é aquela parte que a gente tá vendo, que a gente toca, tem uns botões, blá. Mas o back-end é o que está no servidor, são os processos que rodam longe dos olhos do usuário. Então, é onde tem a maior parte da lógica, é onde vai ter a maior parte dos processos, dos dados, enfim, tudo no back-end, tá? Terceira área de foco. A gente pode gostar de trabalhar com mobile ou mobile, se você está com a pronúncia em inglês americana, né, gente? Estou na Inglaterra, então é mobile. E aí, se você gosta muito de trabalhar com iOS, com Android, enfim, qualquer tipo de sistema mobile, pode ser também com Kindle, pode ser outros sistemas embarcados, mas sistemas móveis, né? Sistemas de aplicativo, enfim, pode focar a sua área de atuação nesses tipos de aplicativos. E a quarta área de atuação que a gente pode focar também e que está ficando super em alta é a área de dados, né? Então agora está super em alta atuar com dados por meio do Data Science, então a gente precisa também ter uma noção boa de como é que a gente testa dados, mas não só por isso, já desde a época de muito antigamente já tinha os bancos de dados, gente. Então, dependendo da empresa que você for, eles vão te pedir um monte de conhecimento sobre banco de dados, sobre SMD e sobre SQL, para você conseguir testar coisas de dados também muito fortemente. Então, essas são as 4 áreas que a gente pode focar. Claro que chega, então, uma quinta divisão, que é por isso que a gente tem essa seta amarela gigantesca embaixo, gente, que é para dizer que os profissionais mais bem remunerados, ou seja, os profissionais que ganham mais dinheiro mesmo, é o pessoal que a gente chama de full stack. Então, full stack, ou a pessoa que faz teste na pilha inteira, né, em todos os níveis, na stack inteira, são os profissionais mais bem remunerados, que são os profissionais que sabem, assim, bem sobre todas essas áreas. Então, para que a gente sejam bons profissionais, é bom que a gente saiba essas áreas de atuação, né? Você pode ter preferência, você pode gostar mais de alguma delas, igual vocês sabem que eu adoro back-end, então a minha parte favorita é back-end, tanto que eu tenho o curso de teste de API, se vocês não sabiam, dá uma olhada lá depois no site. Mas assim, eu adoro back-end, mas isso me exime de saber de outras áreas? Não, absolutamente não. A gente precisa saber de teste de interface, precisa saber de teste de dados, teste mobile, né? Por mais que a gente saiba em mais ou em menos níveis, é legal que a gente conheça em profundidade, né? Mas a gente pode focar nossa área de atuação em alguma delas, tá bom? E aí, gente, a gente falou então sobre as áreas que a gente pode focar. E como é que a gente precisa ser, então? Quais são as características que um bom tester precisa ter? Eu trouxe para vocês 5 características que são bem recentes, bem fresquinhas. Elas foram liberadas pelo LinkedIn esse ano, então é de 2020 essa pesquisa. E por que eu trouxe isso? Porque, de acordo com o LinkedIn, essas são as características mais buscadas por empregadores na nossa área, né? E se você olhar, tá muito alinhado com o que a gente precisa para ser bons engenheiros de software, né? Seja atuando como desenvolvedor, seja atuando como tester. Então, nós somos bons engenheiros de software, né? Quais as características que a gente precisa? A primeira delas é a criatividade.
Então a gente precisa produzir soluções, precisa ser criativo para produzir soluções, para produzir novos softwares, para produzir teste, né? Porque também produzir teste é um exercício criativo, a gente tem que ser criativo em como a gente vai testar essas nossas aplicações. A segunda das nossas habilidades muito importantes é a comunicação. Ai, Pessoni, como assim? Se eu vim para a área de software, porque eu não gosto muito de gente, não gosto muito de conversar. Péssima notícia, gente. A gente precisa se comunicar e precisa se comunicar muito bem. Por que disso, Pessoni? Porque, primeiro, é um dos princípios ágeis. Então, se a gente vai trabalhar em equipes ágeis, a gente tem que saber se comunicar muito bem. Segundo, porque a gente não faz nada sozinho, né, gente? É um trabalho em equipe. Então, isso está muito ligado com o outro elemento que é a colaboração. A gente tem que saber bem trabalhar em equipe. Então, se comunicar bem vai nos ajudar a trabalhar bem em equipe, né? E a gente tem um terceiro elemento, que é a inteligência emocional, que tem a ver com como a gente gerencia todas essas nossas habilidades, né? Saber modular o como a gente se expressa, saber reagir bem a fracassos, saber aproveitar esses fracassos para que a gente consiga se desenvolver. Lembre-se que fracassos, na verdade, são grandes oportunidades de aprendizado, então não existe, na verdade, um fracasso, existe ou se sai bem, ou você aprender algo e evoluir. Então tem a ver muito com essa inteligência emocional, né? Então, eu disse sobre colaboração, quando eu estava falando de comunicação. E a quinta delas é a adaptabilidade, que também tem muito a ver com criatividade. Eu costumo dizer que a gente que é brasileiro, a gente tem muitas dessas duas habilidades muito nata pra gente, né? Nós somos seres muito criativos e muito adaptáveis. Então eu vejo isso muito aqui na Inglaterra, sabe? Que a gente, como brasileiro, tem uma adaptabilidade muito legal em relação a outras pessoas de outros países em que as coisas são muito certinhas. A gente é acostumado a ser criativo com soluções e procurar formas diferentes de fazer a coisa, aquela jogo de cintura, né? E às vezes o jeitinho brasileiro que é dito por pejorativo, mas não da forma pejorativa, mas como criatividade, eu acho que é uma habilidade maravilhosa para a gente ter. Então essas são 5 habilidades e é uma forma que eu costumo dizer que eu espero que a gente consiga encontrar num tester, né? Ou no desenvolvedor, é o que a gente costuma procurar também quando a gente está contratando pessoas, né? Quando a gente está atuando aqui fora, a gente é pedido para fazer parte dos processos seletivos. Então, de volta e meia, a gente está fazendo a entrevista de alguém que vai entrar. Então, a gente sempre passa para entrevistar alguém em alguma fase da entrevista, né? Isso é bem comum aqui fora. E aí, gente, falando de fora, como é que é aqui fora, porque eu gosto de falar de teste, porque eu gosto da área de computação, e se você não é de computação, mas está se interessando por computação agora, está vindo para nossa área e tem vontade de morar fora do país, tem vontade de morar no exterior, você ser um profissional de computação, seja de desenvolvimento, seja de teste, seja enfim, qualquer área data science, se você escolher dentro da computação, tem várias oportunidades globais, gente. O grande trunfo, né, a grande maravilha de fazer parte da computação é que tem muita vaga em diversos lugares do mundo. Eu costumo dizer que você pode escolher onde você quer morar, sabe? Então, você se dedicar, ser um bom profissional de teste, de desenvolvimento, tem vaga em vários lugares do mundo. E hoje teste, gente, é muito valorizado também, tanto quanto o desenvolvimento. Então, aqui fora tem muita vaga, né? E precisa de muita gente. Essa onda está chegando no Brasil também. Então, se você vê a quantidade de pedidos de pessoas, né, de vagas que estão abrindo, e não tem pessoas habilitadas para trabalhar com isso, está só aumentando no nosso país também. Então, é uma área muito boa. Eu tenho um livro dedicado só para você se planejar e realizar sua carreira no exterior, então eu não vou entrar muito nesse assunto aqui. Mas eu gosto muito de dizer, se você tem vontade de trabalhar no exterior, a computação é uma área maravilhosa e eu espero que você esteja gostando e esteja comigo em todas essas nossas aulas da semana do teste. E aí, gente, para finalizar, eu tenho um desafio para você e esse desafio é pensar comigo no que a gente vai falar sobre a próxima aula. Na próxima aula, a gente vai falar na quarta-feira sobre é possível automatizar todos os testes. Então, o desafio de hoje é você pensar se é possível automatizar todos os testes, responder para mim no Instagram e marcar o Personalizando lá, porque eu estou muito curioso para ver o que você acha sobre isso e o que você pensa. Já vai pensando para que na quarta a gente consiga discutir muito bem esse assunto, tá bom?
Então não deixa de acompanhar a próxima aula que a gente vai discutir esse assunto e responde pra mim esse desafio, me marca lá no Instagram que eu vou adorar ver a sua resposta, tá bom? Então por hoje é isso, gente. Um abraço pra vocês, te vejo na quarta. Tchau, tchau.